boa noite para vocês. Olha só, como eu havia falado, tá? Eu vou postar essa videoaula para vocês sobre a questão da colonização europeia na América. Primeiramente, nós vamos colocar aqui alguns antecedentes, que foi a chegada dos espanhóis aqui na América e que destruiu civilizações esplêndidas, né, galera? Como os incas e astecas. Os astecas com Hernán Cortés e os incas com Francisco Pizarro. Os astecas e incas receberam, né, esses espanhóis como deuses, porque havia uma profecia dizendo que eles iriam, né, os deuses iriam chegar pelo mar. Então, quando os espanhóis chegaram, eles receberam, glorificaram, adoravam e tratavam com carinho, com respeito, com sensibilidade os espanhóis que chegaram aqui. E a paga que os espanhóis deram para eles foi o quê? Foi a escravidão, foi o extermínio, foi a matança, um genocídio aí, destruindo suas belas cidades. Os incas, por exemplo, perderam Cusco, né? Os espanhóis destruíram também a linda e notável capital asteca Tenochtitlan. Galera, vale considerar de tudo isso aí que os espanhóis chegaram nessas áreas cobiçados pelos metais preciosos que aqui existiam. No caso da América, a prata, o ouro. Vale ressaltar que dentro dessa proposta capitalista mercantil, você vai ter dois sistemas: feitorias e colonização. Então, veja, quando a gente fala de extermínio na América do Sul, central, dessas civilizações, e de parte do México, nós temos que colocar também o extermínio, tá, de civilizações que habitavam aquela região que você conhece hoje como Estados Unidos. Algumas cidades têm até um nome, né, indígena, como Dakota, Utah. A burguesia britânica fugiu da Inglaterra por questão religiosa e vieram ocupar essas áreas para terem a liberdade de produzir e de praticar o seu culto, no caso, o calvinismo. Ao chegarem nessas áreas da América do Norte, você vai ter aí a prática da predestinação, ou seja, para eles, esses povos que lá existiam eram inferiores e, como inferiores, podiam ser escravizados. Tiraram eles dali a partir do século XVII, e essa prática de extermínio, de ocupação de terra, vai até o século XIX. Ocuparam essas áreas indígenas, tiraram os índios dali, fosse pela força, fosse por acordo, chamado Cachimbo da Paz, levando-os para reservas. Só que nessas reservas, galera, o rio secava, que era temporário, a terra era improdutiva e havia uma escassez de pesca. Então, eles morriam de fome. Muitos morreram de fome. Praticaram um verdadeiro holocausto em cima desses povos. A pessoa chama de holocausto, né, aquela parte dos judeus na Alemanha, mas não foram só judeus, tá? Eles praticaram uma carnificina, um genocídio, um massacre generalizado. Se quiser saber mais sobre isso, eu recomendo que leia o livro do Dibral, Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Ou então,
assistam o filme com Kevin Costner, que ganhou estatuetas da Academia, Dança com Lobos. Vale a pena conferir, sobre o massacre desses índios. Nariz Romano, chefe da tribo Cheyenne, primo de Alce Amarelo, disse uma frase que ficou célebre. O homem branco prometeram muitas coisas para nós, nunca cumpriram. Cumpriram uma, prometeram tomar nossa terra e tomaram. No século XIX, para você ter uma ideia, de ocupação de áreas consideradas baldias, abandonadas, o governo americano deu o chamado Home Act, ou seja, ocupar a casa, a terra. Então, os caras pálidas, o homem branco, utilizavam, além do exército, armas para massacrar esses povos. Nada restou deles. Como prática capitalista que eu falei, você vai ter aí dois sistemas utilizados na época da colonização. Você vai ter as feitorias, que eram armazéns, fortificações, localizadas na Ásia e na África, na costa. A população ali já trocava mercadoria, já realizava comércio. Eram poucas pessoas que ficavam ali apenas para estocar os produtos retirados dali, nos armazéns, e levá-los para vendê-los nos mercados consumidores da Europa, enriquecendo a sua respectiva metrópole. Já na América, você vai ter a colonização. Os habitantes daqui não sabiam o que era dinheiro, não tinham conhecimento de comércio e não sabiam o que era venda e compra. Então, por isso, o sistema vai ser diferente. Você vai ter que ocupar a terra, povoá-la e organizar militarmente para dominar essas áreas e garantir a sua segurança. Tanto a população europeia quanto a população africana vieram e ocuparam essas áreas. Ok? A prática da colonização, nós temos três aqui na América: a espanhola, a inglesa e a portuguesa. A espanhola nós vamos ver na próxima aula. Um grande abraço.